Desembargador Nonato e Paulo, e podemos começar? Desembargador Luciano. Pronto, desembargadora Cleide, pode iniciar. Bom dia a todos, desembargadores, advogados, assessores, os técnicos, os auxiliares, guardando a vocês, né? Porque hoje eu estou aqui. E bom dia também a todos aqueles que estão assistindo a sessão. Havendo quórum, declaro aberto a sessão do dia de hoje, 18 de dezembro do ano 2024. Vou deixar de conduzir a sessão por hoje, por conta da minha consulta com a médica do transplante. E quero agradecer aí ao desembargador Marcos Willer, que assumiu a direção da sessão para a ocorrência dos trabalhos. Quero avisar que, mesmo estando ausente da sala, eu confirmo todos os votos provisórios e a sustentação oral. Pronto, doutor Marcos, você agora está aí como presidente, já passei a presidente para Vossa Excelência, então pode começar. Tá ótimo. Obrigada a todos. Muito obrigado, desembargadora Cleide. Recebo, então, os trabalhos, a presidência aqui dos trabalhos da terceira Câmara de Direito Privado, e, como a senhora já informou, vai nos acompanhar aí diretamente da consulta que a senhora está fazendo, e todos nós aqui fazemos votos de uma consulta tranquila e o restabelecimento da saúde de Vossa Excelência. Vamos, como a senhora falou, e aí nós vamos iniciar a nossa sessão perguntando à senhora, apesar da senhora continuar ainda na sessão, a senhora confirma todos os votos provisórios dos processos que a senhora é relatora? Certo, eu acompanho os relatores, todos os votos. E também dos que a senhora, como vogal? Sim, também, confirmo todos, na íntegra. Certo. E, então, antes também da gente continuar os trabalhos, retornando um pouco aqui na pauta, eu indago dos presentes, desembargadores presentes, se aprovam a ata da sessão anterior. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovação. Passo, então, a palavra à secretária da Câmara para a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passo agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. 062-7617, dígito 04.2024.8.06.0000/50.000, agravo interno. 19 da pauta, 013-2107, dígito 12.2013.8.06.0001, apelação. 25 da pauta, 014-1183, dígito 84.2018.8.06.0001, apelação. 33 da pauta, 063-7941, dígito 24.2022.8.06.0000, um agravo de instrumento. 34 da pauta, 063-7941.2024.2022.8.06.0000/50.000, um agravo interno. 49 da pauta, 063-0768, dígito 75.2024.8.06.0000/50.000, agravo interno. 64 da pauta, 062-6767, dígito 47.2024.8.06.0000, um agravo de instrumento. 70 da pauta, 025-8506, dígito 71.2022.8.06.0001, apelação cível. 76 da pauta, 022-1583, dígito 12.2023.8.06.0001, apelação.
77 da pauta, 026-1992, dígito 98.2021.8.06.0001/50.000, embargo de declaração. 89 da pauta, 0001-101, dígito 16.2019.8.06.0147, apelação. 92 da pauta, 019-8107, dígito 23.2015.8.06.0001, apelação. 219 da pauta, 020-3743, dígito 23.2022.8.06.0001/50.001, embargo de declaração. 319 da pauta, 062-6326, dígito 66.2024.8.06.0000, agravo de jumento. Parece que a Águida está entrando. Ok? Então, lidos os processos retirados de pauta, vamos então, dando continuidade, vamos logo à apreciação dos pedidos de vista. Nós temos 3 processos com pedido de vista, 2 dos quais tem como relatora a desembargadora Cleide. Então, para que ela possa, no momento oportuno, se retirar da sessão, os processos dela já terão sido julgados. O primeiro é o 340 da pauta, trata-se de uma apelação cível 016-09-32-92-2015.8.06.0001, de origem da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Relatora a desembargadora Cleide, que apresentou o voto nos seguintes termos: ante o exposto, a parte conclusiva. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida. Na oportunidade, eu acompanhei o voto da relatora, desembargador Paulo pediu vista. Está em mesa, desembargador Paulo? Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente, meu bom dia, Vossa Excelência, desembargador Nonato, desembargadora Cleide, desembargador Lucídio, Lorena, os senhores advogados aqui presentes, representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, meu amigo Carlos, uma colega de faculdade. Bom, senhor presidente, eu tive a necessidade, no momento do julgamento desta apelação, de solicitar vistas e me aprofundar na prova, e assim eu fiz. Então, quando eu estava navegando na prova, inclusive, no próprio depoimento pessoal da parte autora, ora apelante, né? Apelante, o senhor João Vicente, parte apelante. Eu observei que a inicial ela traz situações que não condizem com a realidade dos fatos. Logo no começo, ela vem dizendo que réu desconhecido, né, dizendo, deixando transparecer, o Lucídio, que não sabe quem é o proprietário do imóvel. Só que os proprietários do imóvel são os próprios avós dele. E ele sabia disso. Não sabia que falou sobre essa situação no depoimento pessoal. Disse que sabia que o imóvel pertencia aos seus avós. E assim vai, né? Diz que sempre morou no imóvel com sua família, esposa e filho. Já lá no depoimento dele, pessoal, ele disse que não, morava sozinho, ele, um cachorro, a mãe, e namorava com a pessoa que morava lá no Passaré, ia vez por outra na casa dela, tinha que voltar para alimentar o cachorro, e ia casar naquele ano ainda. Então, não é bem assim que tem na inicial. E também, ele omitiu, a inicial omitiu que os seus pais moravam de favor lá no imóvel, já por conta favor que foi realizado pelos avós, né? Os pais dele não tinham condições financeiras de chegar de Brasília, não tinham onde morar, e então os avós, os pais dos pais dele, fez
esse contato verbal, vamos dizer assim, deixar o seu filho, que estava passando por necessidade, morar naquele imóvel. E não era só ele, também tinha um tio que morava lá, também nas mesmas situações. Então, a inicial, queria usar um termo que está passando pela minha cabeça, mas a inicial perdeu toda a credibilidade por conta da prova que foi levada a cabo durante a instrução. Então, por conta disso, senhor presidente, não tem outra alternativa senão a de seguir as mesmas orientações, concordar com o voto bem elaborado, estudado pela doutora relatora, pela eminente relatora. Então, acompanho integralmente o voto da eminente relatora, senhor presidente. Agora deu certo. Como o desembargador que pediu vista acompanhou o voto da relatora, vou proclamar o julgamento. Recurso que se nega provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida. Decisão unânime. Próximo processo de vista é o 344 da pauta. Trata-se da apelação cível 0200479.2023.8.06.0113, de origem da Vara Única da Comarca de Jucás. Relator, desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, na oportunidade, apresentou o seguinte voto, parte conclusiva. Ante o exposto, feito essas considerações em consonância com a legislação pertinente à matéria, conheçam ambos os recursos para a. Negar provimentar o recurso do banco, b. Dar parcial provimentar o recurso interposto pela consumidora para majorar os danos morais de R$3.000 para a importância de R$5.000 com a aplicação das súmulas 54 e 362 do STJ. Na oportunidade, o eminente desembargador Raimundo Nonato acompanhou o voto do relator, o eminente desembargador Lucídio Queiroz pediu vista do processo. Processo e meio, desembargador Lucídio. Sim, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Pois não. Bem, inicialmente eu quero cumprimentar Vossas Excelências, desembargadores, componente dessa terceira Câmara de Direito Privado, o doutor representante da Defensoria Pública, o doutor Carlos George. Não sei se a doutora Águida conseguiu entrar já, nossa procuradora de justiça, ela estava... Deu certo? Consegui. Sim, está na... Pronto, então também cumprimento a doutora procuradora de justiça, os advogados aqui presentes e virtualmente também, meu muito bom dia a todos. Bem, esse processo, senhor presidente, desembargador Paulo, eu tenho tido muito cuidado nessas questões relacionadas a ações declaratórias de nulidade ou inexistência de contrato bancário. E por que é que eu tenho tido muito cuidado? Exatamente por a orientação do NUPOMED, orientação do CNJ, inclusive essa resolução que ele apresentou por último, né, para essa questão das demandas predatórias. E nesse procedimento especificamente, desembargador Paulo, eu fiz uma consulta no ESAGE em relação a essa autora dessa ação, né, e recorrida, e recorrente. E eu verifiquei que ela ingressou com outras 2 ações contra a mesma instituição bancária, e o juízo, o doutor magistrado lá da origem, ele vislumbrando essa situação e para que não houvesse o perigo de enriquecimento ilícito, ele julgou as 3 ações, mas arbitrando os danos morais em um valor, vamos dizer assim, abaixo do que usualmente Vossa Excelência especialmente tem julgado, exatamente para que houvesse, no somatório das condenações, haveria o equilíbrio e não haveria, como eu acabei de dizer, o enriquecimento ilícito. Então, a minha única divergência em relação ao voto de Vossa Excelência seria pela manutenção da condenação estabelecida em primeiro grau, porque estaria, primeiro, havendo uma consonância com as 2 outras condenações e, assim,
afasta a possibilidade de um enriquecimento ilícito. Então, o meu voto que eu trago a divergência, senhor presidente, é tão somente pela manutenção da sentença, haja vista exatamente as outras condenações que já foram no mesmo patamar. Perfeitamente. Diante do voto vista, apresentado, passo a palavra ao eminente relator, desembargador Paulo de Tarso. Perdão, senhor presidente, é um privilégio ter um revisor como o desembargador Lucídio, muito cuidadoso, e realmente essa informação passou, né? Não observei, não tinha nos autos, mas é porque o desembargador Lucídio ele vai além, ele faz a pesquisa dele e realmente trouxe aqui para o julgamento essa informação. Então, em razão dessa nova situação, e nós aqui na terceira Câmara já enfrentamos essa mesma situação, e foi exatamente nesse sentido trazido pelo desembargador Lucídio, tá? Então, eu vou concordar com ele, né? Afastando essa divergência, ou seja, nessa convergência, e vou manter a sentença primeiro grau com os danos morais em R$3.000. O desembargador Nonato, ele já teria votado, não sei, né, se ele vai também, vamos ver o que é que ele diz, por conta do desembargador Nonato. Eu não tinha conhecimento dessas outras duas ações e já essas condenações em danos morais de 3 mil também. Então, ele já teria R$9.000 em danos morais. Então, seria interessante alterar de 3 para 5. Então, por esta razão, eu mantenho a sentença de primeiro grau, senhor presidente. Obrigado. E agradeço ao desembargador Lucídio pelo trabalho. Obrigado, desembargador Paulo de Tarso. Desembargador Nonato, com palavra Vossa Excelência, diante da nova manifestação do relator. Desembargador Nonato, nos acompanha? Quando ele está fora, né? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar, chamar o próximo processo de vista, quando ele entrar a gente retoma esse aqui. Pronto, presidente, eu estava com problema, já consegui entrar. Pronto. Vossa Excelência chegou a acompanhar a manifestação do... Acompanhei, eu vou seguir a divergência apresentada pelo desembargador Lucídio. Eu acho que o desembargador Paulo também seguiu, né? Concordou, exato. Pronto, acompanho. Então, unanimidade. Agradeço, desembargador Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao recurso do banco e do consumidor, mantendo a sentença inalterada. Chamo, por fim, a julgamento o último processo visto. É o 345 da pauta, trata-se da apelação cível 083-7318-51.2014.8.06.0001, de origem da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Processo da relatoria da eminente desembargadora Cleide Alves de Aguiar. Na sessão da quarta-feira passada, apresentou o voto com a seguinte conclusão. Diante do exposto, conheço das apelações, nego o provimento à apelação interposta por Pedro Idelano de Alencar Felino e dou parcial provimento às apelações propostas por Costa Lima e Participação Lima. Oi, mamãe! Se sua mãe não tinha problema de audição... Dou parcial provimento às apelações propostas por Costa Lima e Participações Limitada, Fábio de Sampaio Chaves e Iel Chaves e Raimundo Felício Neto, de sorte a extinguir o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487-2 do CPC 2015, haja vista a consumação do prazo decadencial na hipótese, à luz dos artigos 198 e 496 do Código Civil. Na oportunidade, o desembargador Paulo acompanhou a relatora e eu, desembargador Marcos William, pedi vista do processo.
informo que me debrucei um processo com muitas nuances, muitas questões levantadas tanto na inicial como na sustentação oral, apresentada pelas partes aqui em sessão. Acompanhei e estudei o processo minuciosamente e percebi e vou concordar inteiramente, acompanhar inteiramente o voto da eminente desembargadora, entendendo que houve, primeiro, concordância das partes, dos filhos na venda do imóvel, não há nulidade nenhuma em relação ao outorgo Shoria, e também é patente a questão da decadência, de forma que acompanho inteiramente o voto da eminente desembargadora relatora. Dito isto, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu da apelação e negou provimento à apelação interposta por Pedro e Delano de Alencar Felício e deu parcial provimento às apelações proposta por Costa Lima e Participações Limitada, Fábio de Sampaio Chaves, Iel Chaves e Raimundo Felício Neto. Julgamento à unanimidade. Não há mais processo com vista. Passemos, então, à sustentação oral. Nós vamos dar preferência aos processos que têm sustentação oral que a eminente desembargadora Cleide vota. São os processos do desembargador Raimundo Nonato e Lucídio. Primeiro, chama a julgamento 315 da pauta. Trata-se do agravo de instrumento 062-2864-004.2024.8.06.0000 da segunda vara civil de Fortaleza. Solicitou sustentação oral o doutor Davi César Gouveia Rodrigues, pelo agravante. É isso, doutor? Sim, bom dia, excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Ok, então podemos começar. Desembargador Lucídio, processo de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um prazo regimental de 15 minutos para a sustentação. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eminente desembargador relator Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, desembargadora Cleide Alves de Aguiar, a quem desejo pronta recuperação, está em consulta, né? A gente tem que desejar saúde para encarar o desafio da judicatura que se aproxima, né? Douta Procuradoria de Justiça, excelentíssimo senhor defensor público, segundo grau, demais colegas advogados, serventuários da Justiça e Força Policial aqui presente. Esse agravo de instrumento não demanda uma maior complexidade, tendo em vista tratar-se de uma prestação intercorrente alegada e confiada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O meu constituinte, o agravante, é um senhor de 87 anos de idade, e essa execução ela remonta aos idos de 30 de junho de 1994, originada a partir de um cheque cuja moeda corrente à época era o Cruzeiro Real. De lá para cá, ao longo de 31 anos, a empresa exequente vem formulando requerimentos de praxe, penhora de imóveis, penhora online, consulta à Renajude, e nada é encontrado, à exceção de um único imóvel que foi de fato penhorado. Mas ele não tem o condão de satisfazer nem parcialmente, nem residualmente a dívida questionada que objetifica a execução. E em razão disso, nós atravessamos uma exceção de pré-executividade no processo originário, suscitando a ocorrência de prescrição intercorrente. E o magistrado, na origem, limitou-se a dizer que a letargia do processo não poderia ser atribuída à exequente, mas à própria morosidade ou falibilidade da estrutura lá da unidade, de modo que a prescrição intercorrente restaria afastada, mesmo porque ele considerou que essa penhora que foi realizada, ela era hábil para satisfazer a dívida. Não é, eu repito, ela não é. O imóvel, conforme está lá destacado no bojo do agravo, inclusive nos próprios autos da execução, ele tem inúmeras
restrições e penhoras de outros processos, de outras dívidas do agravante, né, do executado. Então, pela universalidade dos credores, a empresa agravada aqui, credora lá na origem, ela jamais vai, ela não vai conseguir captar R$1. Então, com base em precedentes do STJ, inclusive da própria Câmara aqui dessa terceira Câmara, do desembargador José Lopes, né, recentemente aposentado pelo tempo de serviço, nós arguímos essa prescrição. No entanto, o magistrado Acó disse que não, era a letargia do processo era por culpa da estrutura do judiciário. Pois bem, eu peço licença aqui para ler uma ementa do desembargador, o decano da 4ª Câmara de Direito Privado, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, que numa situação similar convalidou uma prescrição intercorrente também por nós alegada, em favor do mesmo constituinte, em que ele ressalta: conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a realização de diligência sem sucesso não caracteriza a interrupção do prazo prescricional. Diante da necessidade de celeridade processual e do crescente acesso à informação no contexto jurídico atual no Brasil, chega-se a um ponto máximo ao abuso de direito ao permitir que uma ação se estenda por 30 anos. Ou seja, esse é o fundamento da nossa arguição de prescrição intercorrente. Não é tentando responsabilizar o aparelho judiciário, nem muito menos a qualquer letargia. Não é isso. São uma formulação em série de requerimentos inócuos. E, com base nisto, o próprio Tribunal de Justiça vem decidindo que esses requerimentos não têm o condão de suspender o prazo prescricional. Então, diante disso, eu ainda destaco aqui no mesmo ementário que os fundamentos para que se adequem como uma luva ao processo que está em mesa aqui durante essa sustentação e essa sessão. A recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu a prescrição, alegando que a interrupção do prazo não se deu em virtude de peticionamentos realizados ao longo do processo, ou seja, a mesma situação reconhecida pelo juiz Acó. O caso em questão envolve uma execução de um cheque, cujo prazo prescricional para a cobrança executiva é de 6 meses, conforme o artigo 59 da Lei do Cheque, Lei 7.357/85. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao afirmar que um mero peticionamento de diligências infrutíferas não interrompem o prazo de prescrição intercorrente. A tese central do acórdão é que a prescrição intercorrente ocorre em ações de execução quando o credor, após ajuizar a demanda, deixa de promover atos necessários ao andamento do processo durante o prazo prescricional aplicável. No entanto, os simples peticionamentos sem efetividade ou diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a incidência da prescrição. Notem, eminentes desembargadores, que o fundamento escandido pelo desembargador Bezerra, lógico, eu entendi, cada Câmara defende, tem seus posicionamentos, seus entendimentos, e eu não, longe de mim, numa pretensão, seria até esdrúxulo, tentar aqui, numa sustentação, tentar impor o entendimento de um magistrado a um colegiado com o mesmo grau de notório e notável saber jurídico. No entanto, a situação é a mesma, o fundamento é o mesmo. Inclusive, a prescrição é contra a mesma empresa que ocorreu. Foi reconhecido na 4ª Câmara e pelo juiz de origem não foi. E é neste sentido que nós pedimos aqui o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória que afastou, repeliu a nossa arguição de prescrição intercorrente, posto que, ao longo de 30, 31 anos, efetivamente, nada foi alcançado para garantir e satisfazer a dívida. Repito, o agravante é um idoso, que é a prioridade da prioridade nas normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Ele possui 87 anos, ele não pode ser penalizado, não se desconhece a origem da dívida, nem a insolvência, não é isso. Mas ele também não pode levar ao fim dos seus dias, da sua existência pela terra, a eternização deste processo, como um calvário, como um barulho que atormenta o seu sono, que lhe tira a paz, que malfere até a sua dignidade psicológica. Então, o nosso pedido, o nosso pleito aqui,
neste bojo deste agravo é o provimento do agravo no sentido de reformar a decisão que rejeitou a nossa prescrição intercorrente e, por consecutário, acolhê-la e determinar o juízo de origem que extingue a execução pela consumação da prescrição intercorrente. É o nosso pedido, é a nossa súplica, e eu me despeço aqui desejando a todos um ano frutífero, produtivo, de muita saúde, muita paz e serenidade, da qual se reveste essa douta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Muito obrigado. Obrigado, doutor Davi Rodrigues. A gente parabeniza pela sustentação, agradecemos pela presença e passa a palavra ao eminente relator, desembargador Lucídio. Pois não, senhor presidente. Cumprimento também o doutor Davi César Gouveia Rodrigues pela sua sustentação, na firmeza dos seus argumentos. Porém, doutor Davi, eu peço vênia, mas eu não concordo com os argumentos e vou explicar o porquê. A primeira situação que nós precisamos observar é o juiz, quando ele julgou o pedido e rejeitou a pré-executividade, ele foi muito honesto em puxar para o Poder Judiciário a responsabilidade pelo atraso, pelo retardo na entrega da prestação jurisdicional. Ele coloca lá na sentença que não houve, por parte do exequente, omissão no seu agir, nos seus pedidos, e sim do próprio Poder Judiciário, que essa ação vem se arrastando efetivamente, como Vossa Excelência trouxe, já por 30 anos. Porém, a pré-executividade, ela deve trazer uma matéria de ordem pública, que seria a prescrição. Só que para que essa prescrição seja reconhecida, nós precisamos primeiro, eu tenho assim que são 3 elementos que precisam estar muito bem postos, né? Então, o primeiro elemento que eu tenho, a intimação da parte para que ela haja, para que ela tome providências em relação ao andamento do processo. Segundo elemento, feito essa intimação, para que haja essa ação, né, vamos dizer assim, por parte do exequente, o que é que nós precisaríamos? Da omissão, da inércia da parte. E o terceiro elemento, evidentemente, que é o decurso do tempo que seria necessário para se reconhecer a prescrição intercorrente. O primeiro elemento, inclusive eu até trago aqui no meu voto, uma linha de tempo do que aconteceu, o que vem acontecendo dentro desse processo. Então, trago aqui, né, o ajuizamento no dia 30 de junho de 2094. Em 97, a parte exequente requereu a avaliação do imóvel. 97 ainda, um pouco mais à frente, requereu a expedição de mandado de registro de penhora, e assim vem acontecendo 2000, 2002, 2005, 2007, 2020, 2022. Então, quando Vossa Excelência diz que não vai ter, se ele vai receber R$1, se ele vai receber R$1 milhão, isso aí não é matéria para estar discutindo aqui dentro do agravo. Existe um imóvel que está penhorado, e esse imóvel, se ele é para garantia de 10 créditos, de um crédito, isso aí vai ser discutido lá quando for a venda do imóvel. Mas o que não se pode aqui é se está se reconhecendo, se extinguir uma execução onde se tem um imóvel penhorado. É diferente de uma situação onde não se tem nada, não tem, desembargador Paulo, eu não tenho nenhum bem, não tenho uma caneta encontrada em relação ao devedor. É como o senhor disse, tá? Aqui não se discute o que o débito existe, mas existe um imóvel penhorado e a parte vem solicitando há algum tempo que o judiciário adote as providências para que haja... inclusive, ele fala que tem um pedido aqui dele deixa eu ver aqui quando foi que ele fez. Exatamente, desde 2000 que ele pede exatamente o praceamento do imóvel, ou seja, a venda do imóvel para que ele possa... Como eu estou dizendo, se vai ser vendido por 100 mil, 200 mil, 500 mil, vai ser pulverizado esse dinheiro, não interessa, mas ele quer o resultado. E ele vem pedindo isso ao Poder Judiciário. Então, por tudo isso,
e verificando ausente esses requisitos que dariam efetivamente plausibilidade para o provimento de um agravo, com essa repercussão, com essa magnitude de determinar o juiz de primeiro grau a extinção de uma ação executória, eu não vislumbro. E, nesses termos, eu estou trazendo aqui, como voto, né, a ementa do meu voto, e ao longo do voto vem todos os argumentos, mas eu trago da seguinte forma: direito processual civil, agravo de instrumento, ação de execução de título extrajudicial, cheque, prescrição intercorrente, inércia do exequente não configurada, recurso desprovido. E venham, como eu estou dizendo, ao longo do acórdão, da ementa e do voto, todos os argumentos pelos quais eu estou desprovendo o agravo de instrumento. Portanto, senhor presidente, é assim como voto. Obrigado, desembargador Lucídio. Como voto, o eminente desembargador Raimundo Nonato. Pois não, senhor presidente, demais colegas, bom dia mais uma vez, a Defensoria, o representante do Ministério Público, os advogados. Eu estava analisando aqui esse processo e eu vejo que, eu fiz aqui um resumo, vejo que é um agravo de instrumento que ele visa a reforma da decisão interlocutória que afastou a prescrição intercorrente, né? E deu prosseguimento normal à execução, né? Deu prosseguimento à execução do título extrajudicial. Eu finalizando aqui, resumindo mesmo, eu vou acompanhar o nobre relator, pois, como bem esclarecido em seu voto, ele deixou bem claro, a parte exequente ela deu regular andamento ao processo executivo, afastando-se, por consequência, a alegação de inércia, que justificaria a incidência da prescrição intercorrente, de sorte que eu acompanho na íntegra o nobre relator e o parabenizo pelo belíssimo voto. Obrigado, desembargador Nonato. Como voto, a eminente desembargadora Cleide Aguiar. Pronto. Eu quero dar o meu bom dia à procuradora e ao defensor público. E ao desembargador Raimundo Nonato, que apareceu logo depois. Muito obrigado. Ratifico meu voto provisório e acompanho o relator na íntegra. Obrigado, desembargadora Saúde Cleide. para a senhora, viu? Saúde. Obrigada, saúde. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Próximo, chama a julgamento 11 da pauta. Processo é um agravo de instrumento 063-8186-98.2023.8.06.0000, de origem da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, processo da relatoria do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, solicitou sustentação oral a doutora Ana Virgínia de Andrade Silva. Já aqui na tribuna, processo em mesa, desembargador Nonato. Em mesa, presidente. Bom dia, doutora. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Bom dia, desembargador. Dispenso sim. A senhora pede fala em nome do agravante, não é isso? Exato. Exatamente. Certo. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 15 minutos para sustentação oral. Muito obrigada. Muito bom dia. Essa é a 3ª Câmara de Direito Privado. Quero cumprimentar aqui o desembargador Marcos William, que está presidindo essa sessão. É bom revê-lo. Cumprimentar também o desembargador Lucídio, o desembargador Paulo, o desembargador Nonato, que é o nosso relator aqui presente de forma virtual, desembargadora Cleide, com votos de saúde, representante aqui da promotoria e da defensoria. Quero saudar também os meus colegas aqui presentes, em especial a doutora Sara Sombra, uma amiga querida que divide essa sessão hoje conosco. Bom, esse caso, excelências, é um caso, assim, não tem grandes imbróglios, na verdade, trata-se de uma ação de exigir contas, né, em que a minha cliente, ela, que é a parte agravante, ela tem 83 anos, e à época, o seu marido, que hoje é falecido, né, estava sob a curatela da filha, né, e aí, nesse sentido, nós ingressamos com essa ação de exigir contas, e o juiz de primeiro grau
pediu que a parte agravada apresentasse essa prestação em forma contábil. Ocorre que na decisão interlocutória, ele delimitou o período, né, que seria de 27 de outubro de 2022 a 1º de fevereiro de 2023. E aí a gente entrou com esse agravo de instrumento, excelências, por quê? Porque houve movimentações bancárias após esse período estipulado, e a gente comprovou isso no agravo de instrumento, né? Em janeiro de 2023, houve uma decisão retirando a curatela da filha. E aí, após essa decisão, nós peticionamos pedindo, inclusive, que seja mudado o benefício do INSS, aposentadoria. Ocorre que não aconteceu nessa transição de banco e a filha fez movimentações bancárias, sacando, inclusive, né, o benefício de aposentadoria e fazendo saques também na conta, né, do então curatelado, hoje falecido, num valor, no importe de R$ 21.580. Ou seja, um valor bem razoável que não entrou nessa questão da prestação de contas, devido a essa decisão interlocutória que delimitou esse período apenas até 1º de fevereiro de 2023. Como nós sabemos, né, essa ação é uma ação que visa a liquidação para que, né, haja realmente a prestação correta. Então, nós pedimos que essa corte, essa terceira Câmara, reavalie essa decisão para que, de fato, esse valor entre, né, já que foi comprovadamente sacado de forma irregular, sem nenhuma prestação, ainda que fora do período da curatela, para que seja prestado contas ou, posteriormente, isso seja atingido através da herança da filha, né, do ex-curatelado hoje falecido. Esse é o pedido, eu já agradeço, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Virgínia. Passa a palavra, então, ao eminente desembargador Raimundo Nonato. Pois não, senhor presidente. Me permita para fazer a leitura da ementa. A ementa, eu digo o seguinte: trata-se de agravo de instrumento visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juiz da 6ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, numa prestação de contas. Discussão em questão. No mérito, a questão gira em torno do período abarcado pela exigência legal da prestação de contas pela curadora agravada, enquanto estava no exercício de suas funções. As razões de decidir nesse diapasão, o objeto do agravo, segundo a exordial recursal, entre aspas, prestação de contas de todos os valores percebidos e movimentados desde o dia 27 de outubro de 2022 até o dia 30 de março de 2023, fecha aspas. Nos termos do artigo 763, parágrafo 2º, CPC, é dever do curador prestar contas de sua administração quando encerrada a curatela. Tal prestação de contas deve ser feita de maneira detalhada, especificada, né? As despesas devem ser devidamente esclarecidas, receitas, despesas e eventuais investimentos, de modo a permitir a verificação da regularidade da gestão dos bens e rendimentos do curatelado. Nesse caso específico, contudo, em que pese o pleito autoral em grau recursal, a análise de valores referente ao período anterior ou posterior à nomeação para o cargo de curador deve ser dirimida em ação própria, uma vez que a lei exige a prestação de contas tão somente durante a gestão do patrimônio quanto exercente do munus. Eu aqui já... Assim, se há valores a serem ressarcidos ao espólio e que foram supostamente apropriados de forma indevida pela parte oposta, sendo estes referentes a período diverso ao da administração da então curadora, tal pretensão deve ser objeto de análise em via própria, dentro do trâmite do processo sucessório,
de forma a se apurar lá o acervo patrimonial transmitido aos herdeiros, tal como decidido pelo juiz Acor. De tal forma, observe que a agravada apresentou nos autos principais as contas relativas aos gastos realizados nos meses de fevereiro a março de 2023, bem como o extrato bancário do curatelado, com descrição das transcrições realizadas em fevereiro de 2023, especificamente o saque realizado dia 2 de fevereiro de 2023, no valor de R$10.000. Portanto, conclui-se pela ausência de possibilidade do provimento do presente agravo, uma vez que, por um lado, o período referente ao pedido de prestação de contas pela agravante encontra-se fora da gestão inerente à curatela exercida pela agravada, assim como, mesmo que deixado de lado a necessidade de sua informação, observe que tais contas já se encontram apresentadas nos autos principais, conforme documentos acima citados, cuja discussão a seu respeito deverá ocorrer na origem, pois está fora do objeto deste agravo de instrumento. E na parte dispositiva, senhor presidente e demais colegas, eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. É como voto. Obrigado, desembargador Nonato. Como voto a eminente desembargadora Cleide Aguiar. Pronto. Acompanho o relator. Obrigado, desembargadora Cleide. Eu também voto nesse processo e acompanho o eminente relator. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, doutora Ana Virgínia. Sigamos, então. Obrigada. Bom final de ano, 2025, cheio da graça de Para a Deus, senhora também. para todos nós. Chama a julgamento, então, o 199 da pauta. Isso. Trata-se do agravo de instrumento 063-2120-68.2024.8.06.0000, processo de origem da 6ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, processo da minha relatoria, solicitou sustentação oral pelo agravado doutora Débora Parente Rocha. Se encontra presente, doutora Débora? Bom dia. Isso aí eu vou até falar com ela. Pois não, doutor. Bom dia, excelência. Tudo bem? Tudo bem. A senhora Débora? Isso. Doutora Débora. Antes, só um minuto, doutora Débora. Desembargadora Cleide, os processos que a senhora vota já foram todos apreciados, todos com vista, todos com sustentação oral. Se Vossa Excelência quiser se ausentar, fique à vontade. Se quiser dar a graça da sua presença, também muito nos alegra. Mas a senhora já cumpriu sua missão por hoje. Tá, obrigada, doutor. Mas eu vou ficar aqui enquanto eu estou esperando. Ótimo. Porque a médica não me chamou ainda. Ótimo. É uma alegria para nós sua presença, viu? Por enquanto. Tá ótimo. Obrigada, doutor. Pois não. Então, vamos lá. Só um segundo. 199. Agravado. Pelo agravado. Tranquilo. Doutora Débora, o julgamento aqui no sistema provisório está... Não tem. Pelo menos que pediu, não. Tem alguém ainda pelo agravado, Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, ISGH, alguém presente? Ela que é do Instituto, né? Então, do Quioma Segurança e Serviço Limitado, alguém vem aqui para fazer sustentação? Não foi pedido, nem tão presente. Doutora Débora, pelo sistema do voto provisório, nós estamos desprovendo aqui o agravo. Queria saber se a senhora ainda tem interesse na sustentação oral. Não, excelência, não tem. Então, vou passar então, a leitura apenas da emenda, a parte negritada. Direito processual civil, agravo de instrumento, justiça gratuita. Decisão que concedeu efeito suspensivo ativo. Inadequação do recurso, rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Decisão interlocutória reformada, recurso conhecido e desprovido, agravo interno prejudicado. Como voto eminente desembargador Paulo de Tarso. Acompanho, Vossa Excelência.
Com voto eminente desembargador Lucídio Queiroz. Eu também acompanho, desembargador Marcos. Só uma coisa que me chamou muita atenção. A empresa depositou como garantia da execução 1.900.000, mas não tem 11.000 para pagar as custas. Mas como aqui o caso é de não conhecimento, eu estou só fazendo essa observação porque realmente me chamou muita atenção essa situação. Mas acompanho, Vossa Excelência. Obrigado. Proclamo, então, o resultado da Câmara por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Muito obrigado. Obrigada, Excelência. Doutora, bom dia. Bom dia. Qual o próximo? 148 da pauta. 148 da pauta, trata-se do agravo interno 001-5501-39.2016.8.06.0115/50.000. Agravo interno cível de origem da primeira vara cível da comarca Limoeiro do Norte. Processo da minha relatoria. Solicitou sustentação oral, doutor Pedro Eugênio Cidrão Uchoa Sobrinho, já aqui na tribuna, bom dia. O senhor fala em nome do agravado, não é isso? Isso, da empresa agravada. Tá certo. Só um segundo, doutor. 148. Queria 148. Abrindo aqui o processo. Queria saber, o senhor fala em nome do agravado. Isso. De Freitas Ribeiro Locações, não é isso? Exatamente. Queria saber se tem alguém presente nesse processo, em nome do agravante Bradesco, administrador e consórcio. Não tendo ninguém presente, doutor, aqui no sistema do voto provisório, nós estamos negando provimento ao agravo. Queria saber se o senhor ainda tem interesse na sustentação oral. Não, dispenso, viu, Excelência? Eu agradeço. Passo, então, a leitura da ementa, a parte negritada. Direito civil e processual civil, agravo interno, ação cautelar antecedente e ação anulatória de averbação em registro imobiliário, ausência de intimação pessoal do devedor, nulidade da averbação, suspensão dos leilões extrajudiciais, desprovimento. É o que dou por voto. Como voto, eminente desembargador Paulo Itácio. Acompanhando Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, então, desembargador Paulo. Como voto, eminente desembargador Lucídio. Da mesma forma, senhor presidente, com Vossa Excelência. Eu agradeço, desembargador Lucídio. Proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Obrigado, doutor Pedro. Obrigado, viu? Obrigado, desembargador. Obrigado aos demais. Fiquem com Deus e um feliz ano novo, um feliz Natal. Para o senhor também. Qual o próximo? 7,5? Pronto. O próximo aqui da pauta é 176. 176. Trata-se do processo, um agravo de instrumento 063-56-59-76.2023.8.06.0000. Processo de origem da primeira vara civil da comarca do Eusébio. Processo de minha relatoria. Quem solicitou o agravo? A doutora? Pois é. Não, no processo, tem quem foi que? 176. Não está, então vou apenas proclamar o resultado. Recurso desprovido, o agravo interno e prejudicado. É o que dou por voto, como voto eminente desembargador Paulo. Nos mesmos termos de Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto eminente desembargador Lucídio Queiroz. Vossa Excelência. Agradeço. Passo, então, a proclamar o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Passemos, então, ao 248 da pauta. É isso? 248 da pauta. Hein? 148 da pauta, trata-se do agravo de instrumento 062-64.52.2024.8.06.0000, de origem da segunda vara de família da comarca de Fortaleza, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo Itácio Pires Nogueira, solicitou sustentação oral, doutora Sara Campelo, já aqui na tribuna, a senhora pediu e fala pela agravada, não é isso?
Processo em mesa, desembargador Paulo. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Doutora Sara. Sim, Excelência, dispenso. Vossa Excelência tem prazo regimental de 15 minutos. Bom dia a todos que compõem essa nobre corte, né? Quero cumprimentar a todos na pessoa do nobre relator, desembargador Paulo de Tasso, e dos demais aqui presentes, doutor Lucídio, Procuradoria-Geral, Defensoria, os desembargadores que se encontram online, e advogados e colaboradores e servidores aqui presentes. O que trago aqui, né, como para esclarecimentos, de forma a corroborar nossa tese recursal, é uma situação peculiar que envolve uma ação de paternidade, investigação de paternidade pós-mortem com petição de herança, certo? Essa ação inicialmente foi proposta contra os 3 filhos, homens, e contra a senhora Sônia, viúva, né? Ela também é ré na ação. No desenrolar, foi solicitado, né, investigação de paternidade, o exame de prova pericial, certo? Dentro da amplitude, né, e da busca da investigação de paternidade que impera sobre as ações dessa natureza. Dada a peculiaridade que envolve o caso, viu, Excelência, que é o quê? É quando se investiga o vínculo biológico de paternidade de irmãos de sexo, irmãos de sexo oposto. Dada essa peculiaridade, foi solicitado, junto ao laboratório, qual os meios e os procedimentos que são adotados para realizar o exame pericial já designado. O que é que o laboratório responde? É importante se entender a cronologia dos atos. O laboratório responde que, para se chegar a um resultado mais conclusivo, certo? Sugere-se, se possível, nesses casos que se investiga a paternidade de meus irmãos de sexo oposto, a presença de todos os filhos, no caso que são 3, e, se possível, também da mãe biológica deles. Isso, pela questão técnica e cientificamente provado, seria o meio mais indicado para se ter uma melhor conclusão do resultado, certo? Feito isso, a parte se manifesta no processo que não concorda a inclusão, a parte ré na ação principal, né? Os filhos, que não concorda com a inclusão da senhora Sônia, né, para a realização do exame, alegando que, no nossa petição inicial, precisamente no item D, nós requeremos a realização de prova pericial inicialmente em relação aos irmãos. Ok? Até aí, realmente, a gente concorda nesse ponto. Porém, a partir do momento que o laboratório informa no processo que o meio mais indicado para se auferir o resultado, né, com mais certeza, para não ter um resultado inconclusivo ou contestável, é a realização do exame, se possível, também com a presença da mãe, o que é que nós fizemos? Como peticionamos no processo, como requerendo como meios de prova a inclusão da senhora Sônia Maria para realizar o exame simultaneamente com os filhos. Para quê? Para atendendo uma situação cientificamente provada, né? Veja-se, como meios de prova, a causa de pedir e o pedido, eles permanecem intactos. Investigação de vínculo biológico com o pedido de herança. Então, dentre essas razões apontadas pelo laboratório, o juiz expressamente coloca na sua decisão que, em atenção às informações prestadas pelo laboratório, determina a realização do exame pericial com a presença dos filhos e da senhora Sônia, mãe biológica deles, todos igualmente parte no processo, dentro do poder instrutório e da amplitude da prova que cabe ao magistrado, né, em ações que têm um papel ativo do julgador para que se busque todos os meios para que eu chegue a um resultado mais conclusivo, principalmente nessa situação que é uma investigação pós-mortem, certo? Então, esse é o cenário e essa foi a controvérsia. Por quê? A partir do momento que o juiz acata a decisão do laboratório e passa a ser uma prova do juízo,
a parte agrava da decisão, alegando que a minha petição anterior teria sugerido uma emenda inicial com a alteração da causa de pedir. Mas eu trago aqui em que momento eu pedi ou alterei o pedido. O pedido continua o mesmo. Investigação de paternidade para averiguação de fins de biológico entre a requerente, senhora Juliana, e o senhor Francisco Wellington, falecido suposto pai. Ok? Então, é dentro desse cenário que a gente vem rogar aqui, para que se atente a essas premissas fáticas e jurídicas de que não houve alteração da causa de pedir. Então, peço vênias aqui à relatora anterior, né, a desembargadora, a senhora Marleide, que suspendeu a decisão do juiz de primeiro grau em um juízo perfunctório, certo? Sobre a alegação de que supostamente haveria violação do 329, artigo 329, inciso 2 do CPC. Certo? Também trazendo jurisprudências do STJ que trata de alteração causa de pedir após a citação sem anuência dos réus, mas também que não se adequam ao caso. Então, nesse cenário, a gente reitera aqui que a solicitação e a inclusão da senhora Sônia para a realização da prova, ela nem de longe é considerada como alteração ou modificação da causa de pedir. Porque a minha petição, se tem acesso ao processo, as folhas 212 anterior, no sentido de que, como meios de prova, atento às informações científicas prestadas pelo laboratório, se possível, fosse incluída a senhora Sônia, certo? E o juiz, posteriormente, fazendo menção à resposta do laboratório, ele determina como prova do juízo. Então, não houve alteração, e tão menos a parte, não foi dado cumprimento à intimação da parte para que ela aquecesse com esse pedido. Até porque o juiz é livre, né, das provas que vai lhe servir para seu melhor convencimento. E, nesse caso, a gente está falando de uma prova técnica, certo? Que ele realmente, acertadamente, acata a decisão do laboratório. Então, são sobre essas premissas fáticas e jurídicas, né? E também aqui faço só uma menção à jurisprudência do STJ, que é no sentido de que, em ações que se busca a investigação de paternidade, o julgador tem um papel ativo de buscar todos os meios, e já que tem uma orientação científica e técnica nesse sentido, ele foi nessa orientação, certo? Então, a gente roga aqui para que seja conhecido e dado provimento ao agravo interno, né, interposto pela senhora Juliana, para suspender, né, revogar a liminar dada em agravo do instrumento e seja negado provimento também ao agravo de instrumento, para que mantenha-se a decisão de primeiro grau, autorizando que a realização do exame do DNA seja com a realização e a presença simultânea de todos os réus, quem seja os 3 filhos biológicos e a senhora Sônia, que é a viúva do falecido. Então, são essas considerações, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutora Sara. Passo a palavra ao eminente desembargador Paulo de Tarso Nogueira Pires Nogueira. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, eu cumprimento a doutora Sara, e a doutora Sara, durante o seu trabalho na tribuna, sempre vem falando da parte ré. Não é isso? A parte ré é para fazer se submeter à perícia, né, ao exame DNA, a parte ré, a parte ré. E informa que a dona Sônia Maria Rios Vieira, ela é ocupante do polo passivo. Mas, na verdade, não é. Não vejo isso. Na inicial, a ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, acumulado com petição de herança, autora Juliana de Azevedo Pinho. Parte ré, espólio de Francisco Wellington Vieira, representado neste ato por Sônia Maria Rios Vieira.
desembargador Nonato? Alberto Rios Vieira, Fábio Rios Vieira, Paulo Rios Vieira. São 3 meio-irmãos e contra o espólio. Em nenhum momento a senhora Sônia Maria Rios Vieira faz parte do polo passivo. E essa confusão também envolveu o nosso colega, o juiz do primeiro grau. E as folhas 127 e 128, ele vem a primeira vez nos autos, e vem dizendo, é uma ação de reconhecimento tal, interposta por Juliana em desfavor de Sônia Maria Rios Vieira. Não é contra a senhora Sônia, é contra o espólio, e a dona Sônia está aqui como representante do espólio. É só esse esclarecimento que resolve tudo, ao meu ver. Eu recebi a doutora Sara ontem lá no meu gabinete, e quando ela trouxe essa informação, eu já sabia, eu tinha já disponibilizado, meu voto antecipado, e eu disse, bicho, eu errei feio aqui, até vou pedir até para retirar de pauta, mas foi possível, fui olhar novamente e constatei essa situação. Então, esclarecendo, dona Sônia não faz parte da relação processual, não pode sofrer o viés de ser obrigada a realizar um exame pericial como esse de DNA, retirar sangue e tudo. Eu não iria nem a questão, eu concordo com a doutora Sara em relação aos demais argumentos, por causa de pedir, porque, na verdade, o pedido, doutora Sara, só lembrando que foi feito. Deixa eu ver aqui, um minutinho, deixa eu localizar. Pedido, mas eu tenho de cor que eu estudei, era para realizar o exame de DNA entre um dos irmãos, né? Entre um dos meio-irmãos. Mas isso não ia alterar nada, porque, na verdade, a busca é em relação à prova da paternidade. Mas, quanto à dona Sônia, ela não faz parte da relação processual. Então, vamos aqui com a minha proposta de emenda. Ela vai no seguinte sentido. Agravo de instrumento, alteração do pedido após citação dos requeridos sem anuência dos réus. Não possibilidade, 329 do Código de Processo Civil, princípio da distrição, recurso conhecido e provido. Então, estou provendo o agravo de instrumento, poderia ir até mais além, no sentido de trazendo a questão que a dona Sônia, né, só para poder esclarecer ainda mais, bater nessa técnica, que é a mais importante, dona Sônia não faz parte da relação processual. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto eminente, desembargador Lucídio Queiroz. Não, senhor presidente. Excelência, só uma questão de ordem aqui. Aproveitando o ensejo que o senhor disse que não entraria no mérito da questão da presença dos outros irmãos, não sei se ficou expresso isso no seu voto, no sentido de que seja realizado na presença dos 3 irmãos. Não, desembargador Lucídio. Pois não, senhor presidente. Cumprimento, então, aqui a doutora Sara, com quem tive o privilégio de trabalhar na comarca de Pentecoste, né, como promotor, ela como advogado que atendia os hipossuficientes. Eu também atendi a doutora Sara ontem, e quando ela me trouxe essa situação, eu fui fazer uma reanálise, né, do processo, e realmente a questão que está sendo trazida pelo relator, doutora Sara, ela é fundamental. A questão, quando a senhora falou, né, falando para mim, né, disse que a doutora, essa senhora, não vou nem falar o nome, porque é uma ação, eu vou até estar fazendo referência ao nome, mas essa senhora, ela seria parte da ação, e na verdade ela está apenas como representante do espólio, ela é inventariante, está como representante. E nessa situação, realmente fica prejudicada a imposição a ela, enquanto representante do espólio,
de se submeter ao exame. Claro, se ela assim o que fizer de forma voluntária. Mas por imposição do juízo, realmente não há fundamentação. Então, pedindo venha aos argumentos que a senhora trouxe, mas eu acompanho integralmente o relator. Obrigado, desembargador Lucídio. Como voto o eminente desembargador Raimundo Nonato. Só tem mais um. Pois não, senhor presidente, eu ouvi atentamente aí os argumentos apresentados pela parte via sustentação, mas eu vou me acostar ao voto do nobre relator com as achegas do desembargador Lucídio. Obrigado, desembargador Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar provimento. Por fim, vamos ao último processo de sustentação oral. Obrigado, doutora Sara. Agradeço aqui a participação de todos. Desejo de já excelente trabalho, excelentes festejos, né, de Natal e Ano Novo a todos, com muita saúde e paz. Obrigado para Vossa Excelência também. Trata-se do processo de pauta 269. Processo 269, trata-se da apelação cível 024 44.43.2022.8.001, de origem da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, processo da relatoria do eminente desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira, solicitou sustentação oral doutora Joana Régia de Aguiar Lima, presente de forma virtual, doutora Joana. Doutora Joana, nos escuta? Doutora Joana, câmara e microfone estão fechados. Está aqui, aparece aqui. Doutora Joana, a senhora nos escuta, por favor? Isso, a sua câmera está desligada, pelo menos aqui para nós, e o microfone fechado. Ela mandou? E o microfone, doutora Joana, a senhora consegue? Ok, vamos aguardar.